Olá, eu sou o professor Gilson de Matos e este é o canal Igreja Hoje. Para mim é um prazer enorme ter você comigo e, gostando do vídeo, eu quero pedir a gentileza de você deixar o like e também se inscrever no canal para divulgarmos ainda mais a Palavra de Deus. O texto bíblico base de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Quando Paulo, escrevendo ao seu companheiro, ele diz assim: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O tema para a nossa reflexão hoje será soldado ou guerrilheiro. E para isso vamos fazer uma análise para identificarmos algumas semelhanças e algumas diferenças entre esses dois grupos, o grupo daqueles que são soldados comprometidos e dos guerrilheiros, que são apenas uma dissimulação maligna de uma tropa leal. Vamos ver lá. O soldado, ele alista-se para o serviço militar para servir a sua pátria. Já o guerrilheiro, ele não tem compromisso com a sua pátria, ele se alista num serviço paramilitar que apenas imita o serviço de um exército, mas que se presta a serviços escusos, a serviços que não agradam à sociedade, que são contrários às normas. Vejam bem, o soldado, ele tem também autoridade perante o seu país e tem legitimidade diante das leis, porque ele cumpre as leis da sua pátria. Já o guerrilheiro, ele não cumpre as leis, ele é dado ao crime e por isso ele não tem legitimidade perante os seus compatriotas. O soldado, quando por sua vez ele cumpre as normas e é um exemplo de vida, já o guerrilheiro, ele é um criminoso e ele age de forma dissimulada, ele tenta sempre se passar por um militar, quando na verdade ele não é. O soldado, ele é regido pela coragem, o guerrilheiro pela covardia. Veja bem, enquanto o soldado ele veste uma farda e se prontifica, ele se expõe para toda a sociedade, o guerrilheiro ele se infiltra no meio daquela sociedade da qual ele é oriundo, enche um carro de bombas ou coisa do tipo e vai lá e explode, causando dor, sofrimento, desgraça. Então veja, são atos covardes que o guerrilheiro faz, muitas vezes em nome de uma causa, com mentiras, etc, etc. Vejam bem, ambos utilizam-se de uniformes, são semelhantes, não iguais. Ambos empunham armas, embora um usa as armas para as leis e outro para o crime. Ambos usam até mesmo vocabulários semelhantes. O paramilitar, o guerrilheiro, ele tenta imitar o soldado regular. E eles sempre estão em estado de guerra, porque não há comunhão entre essas partes. Como que eu e você, soldados de Cristo Jesus, podemos identificar aquele que está dissimulado em nosso meio, aquele que diz ser um soldado de Cristo, quando na verdade está espalhando o terror, mesmo que de maneira sutil, muitas vezes? Vejam, o soldado de Cristo, assim como o soldado regular de um país, ele é fiel. No caso do soldado de Cristo, ele é fiel à palavra de Deus. Em Efésios 6,17, Paulo ensina que o soldado deve empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que são as verdades bíblicas. Já o guerrilheiro, ele distorce, ele tenta fazer igual, mas ele distorce a palavra de Deus. Dando um exemplo, em Gênesis 3,1, a serpente chega para Eva e diz: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ele usa uma frase parecida com a palavra de Deus, mas dissimula, disfarça para levar a pessoa ao engano e, consequentemente, ao pecado. Vejam, o soldado, como a carta de Paulo disse mesmo, ele sofre as aflições por amor à palavra do Senhor. Já o guerrilheiro, ele não sofre, ele não suporta o sofrimento, ele não está adaptado a sofrer por causas justas. Então, ele tenta adaptar a palavra de Deus às suas paixões,
aos seus interesses. Ele é, como diz Paulo, ele é amante de si mesmo. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo explica bem esse tipo de coisas. Vejam bem, enquanto com o soldado de Cristo está a palavra da vida, com o guerrilheiro, que é o soldado das trevas, está a palavra de morte. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder das palavras, mas o soldado das trevas sempre vai direcionar para o mal, para a destruição, as suas palavras. O soldado de Cristo nós podemos identificar na pessoa, por exemplo, do rei Davi. Quando menino ainda, quando rapaz, ele se apresentou para guerrear contra o gigante filisteu. E o que o rei Saul, que era um homem carnal, completamente pensando de forma terrena, como fez este rei? Ofereceu a Davi as suas armas, a sua armadura, e Davi simplesmente rejeitou. Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, uma pessoa humilde, não era cabeça, não era o top, não era o sucesso, era uma pessoa humilde, mas ele preferiu se pautar pelos seus princípios que estavam de acordo com o nosso Deus. E Davi utilizou-se das suas armas para ir para a guerra contra o gigante Golias e derrotou de uma maneira extraordinária aquele inimigo do exército do Senhor. Reflita sobre isso, querido. Jesus, se hoje ele estivesse passando em revista as suas tropas, ele te identificaria como um soldado de Cristo ou como um guerrilheiro? Quais são as tuas atitudes? Qual é o teu vocabulário? Qual é o teu pensamento? O teu dia a dia te identificará como sendo um soldado de Cristo ou como um guerrilheiro, aquele que apenas veste o uniforme do exército de Cristo, mas que não pertence a este exército. Reflita sobre essas palavras e procure sempre pautar a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Agindo desta forma, com certeza você terá sucesso nesta vida como um bom soldado de Cristo e herdará ainda com o Senhor Jesus, o nosso general, a vida eterna. Lembre-se, disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Fique na paz do Senhor Jesus e tenha uma boa semana.